a agenda perfeccionista por detrás de algumas discussões sobre música dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu convido você a adentrar os bastidores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja é como uma família. Ela é dividida em grupos mais íntimos e mais próximos e grupos um pouco menos íntimos e menos próximos, ainda que da mesma família. E geralmente na igreja as pessoas se unem ou se dividem em torno de questões mais ou menos superficiais ou profundas. Então, por exemplo, em torno das opiniões a respeito da música, do louvor que Deus aceita ou não e etc., existem bastante diferenças entre membros da igreja, líderes da igreja, de qual seja a melhor música adequada para o culto, para a adoração, para contexto de evangelismo, de missão e etc. E só que assim, a existência de pessoas dentro da igreja que pensam de maneira diferente sobre esse assunto, geralmente é considerado uma divisão mais superficial. O fato, por exemplo, de ter lá um senhor de 80 anos de idade que só gosta de música do Inário e ter um jovenzinho de 16 anos que gosta das músicas do CD Jovem, não faz com que isso crie dentro da igreja assim, muito mal-estar, muita discussão e etc, tá bom? Ainda que exista bastante discussão e mal-estar sobre música, mas no ponto assim, das pessoas que gostam muito desse assunto. Esse não é um assunto assim que todo mundo gosta, que todo mundo é apaixonado por ele. Basicamente são alguns grupos gostam mais desse assunto do que outros, mas essa não é uma divisão tão profunda dentro da igreja. Agora, quando a gente vai falar da teologia, do pecado, da salvação e da perfeição, a gente lida com algo muito mais profundo dentro da mentalidade adventista, dentro da teologia adventista, e aí também existem diferenças de opinião e de percepção sobre o que é a doutrina do pecado, o que é a doutrina da salvação e da perfeição, dentro de inúmeros contextos, à luz de inúmeros textos e da Bíblia, do Espírito de profecia e etc. Agora, o que acontece? Dentro do Adventismo do Sétimo Dia, existe um grupo que prega a ideia de que nós podemos viver sem pecar no processo de salvação e devemos atingir a perfeição para estarmos prontos para a volta de Jesus e coisas dessa natureza. Só que quando esse pessoal vai pregar essas ideias dentro da igreja para os demais grupos, muitos outros adventistas discordam e questionam e debatem questões bíblicas e do espírito de profecia que colocam freios nesse tipo de compreensão e teologia e etc. Então, a partir daí, surge uma estratégia da parte de alguns grupos perfeccionistas. Eles dizem o seguinte: ao invés da gente chamar a atenção dos adventistas que não concordam com a gente, inicialmente falando sobre pecado, salvação e perfeição e etc., vamos fazer uma estratégia para que não se levantem essas objeções sobre perfeccionismo e etc., e vamos tentar começar discutindo um outro assunto que aparentemente não tem nada a ver, que é o assunto da música. Então esses grupos começam a divulgar vídeos e textos e links e etc., discutindo um pouco a questão da música dentro da igreja. A agenda perfeccionista em torno disso é mais ou menos o seguinte: vamos buscar algo que possa minar a reputação da igreja para que a gente possa adentrar nas reformas mais profundas em relação aos problemas da igreja para podermos solucionar as questões, e eles acreditam que solucionar as questões significa que todo mundo tem que adotar a perspectiva perfeccionista para a partir dela se arrepender dos seus pecados, vencer o pecado, se tornar perfeitos, e aí isso vai ajudar a concluir a obra e Jesus vai voltar em fruto deste reavivamento, desta reforma. Basicamente é assim que o perfeccionista ele vai acabar raciocinando. Então, por que o assunto da música é importante em relação a isso? Porque aí você tem um cavalo de batalha, um cavalo de Troia, que vai agora captar vamos pensar assim, a atenção das pessoas. Então, alguém vai lá e fala que a música da igreja anda muito batida, muito rock, muita guitarra, muita bateria. E agora, pessoas que não são perfeccionistas e que inclusive combateriam uma mensagem perfeccionista, olham para isso e dizem assim, isso é verdade, a música adventista anda muito moderninha. Aliás, tudo no mundo anda muito moderninho, né?
Você está vendo esse vídeo no YouTube, isso é bem moderninho, né? Então vejam, as pessoas usam então os avanços ou os desenvolvimentos da linguagem musical nos grupos e nos cantores adventistas e etc., e começam a chamar a atenção das pessoas mais conservadoras. Ó, tá vendo essas músicas? Elas são mundanas, elas são estilos de música que Deus não aceita, que não são santas, não são sagradas pelo uso desses instrumentos ou desses ritmos e etc. E isso chama a atenção das pessoas e cria um clima do tipo assim, poxa, a igreja está produzindo músicas mundanas, músicas diabólicas, músicas equivocadas, e aí o perfeccionista vai alimentando esse tipo de impressão das pessoas. E aí acusa o Leonardo Gonçalves, e acusa a Laura Moreno, e acusa a Rafaela Pinho, e acusa o Arautos do Rei. O Arautos do Rei no passado era santo e agora tá virando aí, às vezes parece música rock, às vezes parece música aí MPB. E a música tá ficando uma coisa do demônio na vida da igreja, e vão fazendo esse barulho acontecer, e as pessoas vão ouvindo, e muitas vezes isso acaba gerando uma reação da parte de pessoas que nem perfeccionistas não são, mas começam a questionar a autoridade da igreja, ou começam a questionar as práticas da igreja, e começam a questionar os cantores, a gravadora Novo Tempo, a TV, a rádio, não sei o quê. E daqui a pouquinho, esses grupos perfeccionistas começam a dizer o seguinte, tá vendo? A igreja na música está se afastando do que o espírito de profecia ensina. Mas olha, não é só em relação à música. Também a igreja tem se afastado em outras coisas. Tipo assim, olha, a natureza humana de Cristo. Porque Jesus, ele tinha uma natureza igual à nossa, mas ele escolheu não pecar. Então a gente também tem que fazer essa mesma escolha. E ele conseguiu vencer, e a gente também vai poder conseguir vencer igual a ele. E a gente precisa vencer o pecado. E nós não podemos ser como as demais igrejas, como as demais pessoas. A gente tem que parar de pecar, porque a gente é a última geração. Nós precisamos ser perfeitos e sem pecado para suportarmos o tempo de angústia, o fechamento da porta da graça e etc. Basicamente, essa é a agenda perfeccionista ao ficar fomentando e alimentando discussões a respeito da música. Isso é importante vocês entenderem, porque muitas das pessoas que discutem música, elas não estão simplesmente preocupadas com as canções que estão muito moderninhas. Aliás, se você comparar o Inário Adventista do Sétimo Dia com as músicas de Israel de 2000 anos atrás, o Inário está muito moderninho e eles não estão preocupados com isso. Ninguém se preocupa, tipo, vamos parar de usar o inário porque é uma música ocidental, moderninha, cheia de piano, e piano era instrumento de cabaré, não sei o que, não sei o que. Ninguém se preocupa com nada disso. A única coisa que eles querem é causar polêmicas no contexto da igreja atual, para dizer que a igreja está afastada do espírito de profecia ou da Bíblia atualmente, e como resposta a este grave problema, entra toda a teologia da natureza pecaminosa de Cristo e da perfeição sem pecado, porque é assim que a igreja vai vencer os problemas, e se a gente crer nessas doutrinas, a gente vai melhorar a nossa música, a nossa alimentação, a nossa roupa, não sei o que, vamos parar de pecar, e vamos ser os verdadeiros adventistas que vão apressar a volta de Jesus. Agora, claro, nem todo mundo que adere a essas críticas à igreja por causa das supostas músicas mundanas ou diabólicas ou muito moderninhas, nem todos eles são defensores do perfeccionismo em termos da natureza humana de Cristo e conceito de pecado e salvação e etc. Mas muitas pessoas que acabam comprando esta briga de dizer que a igreja está apostatando em termos musicais e abrindo brechas ao diabo e se afastando do espírito de profecia, não sei o quê, que são teorias sem fundamento quando você vai estudar de forma mais sólida, simplesmente estão prestando seu apoio a esta causa para depois esses perfeccionistas usarem essa agitação, essa polêmica sobre música para proporem soluções perfeccionistas para esse tipo de problema. Então isso, em grande medida, em algum momento, alguns materiais da parte de alguns ministérios, de algumas pessoas, acabam tendo exatamente esse tipo de influência e esse tipo de agenda por detrás dela. Ao questionar a música, está se questionando a fidelidade da igreja. Ao se questionar a fidelidade da igreja, está se questionando a teologia da igreja. E a partir do questionamento da teologia, está se propondo que se vá lá para o perfeccionismo como solução dos problemas. Mas, obviamente, a gente sabe que o perfeccionismo não soluciona os problemas, basta dizer que todo perfeccionista é imperfeito.
Todo perfeccionista que diz que você pode viver sem pecado, ele vive com pecado, ele peca, ele é imperfeito, de maneira que isso não é solução para problema nenhum na face da Terra. Isso simplesmente cria mais fanatismo, mais briga, mais divisão em nome de teorias infundadas que simplesmente mal utilizam o espírito de profecia, mal utilizam a Bíblia para pregar coisas sem sentido, incorretas e que simplesmente acabam dividindo mais a igreja do que solucionando os seus problemas. Portanto, o meu alerta é: não caia nessa agenda. Podemos discutir sobre música? Claro. Devemos buscar bom senso no nosso louvor, na nossa missão, na nossa adoração? Óbvio. Mas não devemos fazer deste tópico um tópico para acusar a igreja de apostasia, de mundanismo, de satanismo e etc., de afastamento do espírito de profecia e etc. Podemos discutir tudo, mas não devemos abrir brecha para esse tipo de conclusão, porque a partir desse tipo de conclusão a agenda perfeccionista ela é fortalecida e as suas fantasias acabam sendo divulgadas e espalhadas cada vez mais, criando cada vez mais fantasia, cada vez mais fanatismo, cada vez mais polêmica, cada vez mais divisão, e esse não é o caminho pelo qual devemos andar.